A fazenda de seu Álvaro sempre tivera um ritmo próprio, lento, constante, como o trote de um cavalo velho que já conhecia o caminho. Localizada entre campos de terra vermelha e cercada por colinas macias que mudavam de cor com o passar do dia, o lugar parecia resistir ao tempo. Era ali que ele vivia há mais de 40 anos, desde que herdara a terra do pai e decidira, mesmo contra as expectativas da cidade, permanecer com os pés cravados no barro, respirando o cheiro doce de capim cortado e fumaça de lenha. Aos 69 anos, Álvaro tinha as mãos calejadas, a pele queimada de sol, o passo firme de quem ainda levanta cedo e conhece o som que a terra faz quando está prestes a chover. Era um homem de poucas palavras, mas havia algo em sua presença, um jeito calmo, uma força silenciosa, que atraía respeito e, sem que ele percebesse, olhares também. Foi Ana quem chegou à fazenda naquele verão, depois de aceitar um trabalho temporário de organização de arquivos antigos do inventário da propriedade. Ela era bibliotecária por formação, mas andava saturada de ambientes fechados e barulhentos demais. Precisava de ar, de espaço, de uma pausa. Quando leu sobre a oportunidade de catalogar documentos e registros históricos de uma fazenda antiga, achou que seria uma boa fuga. Não esperava que, ao chegar, se depararia com olhos tão profundos quanto o poço do curral e um homem cuja voz grave lhe arrepiava a nuca cada vez que dizia seu nome. Álvaro, por sua vez, não sabia o que pensar daquela mulher de 30 e poucos anos que se mudara para o quartinho ao lado da casa principal, trazendo livros, cadernos e um perfume discreto que ficava no ar depois que ela passava. No início, se limitava a observá-la de longe, discretamente. Ana trabalhava em silêncio, mas às vezes ele a pegava sorrindo sozinha, com os dedos manchados de tinta e os cabelos presos de um jeito desalinhado que por alguma razão ele achava bonito. A relação entre eles era respeitosa, quase impessoal. Ela o chamava de seu Álvaro, com aquele tom ligeiramente brincalhão, e ele respondia com um leve levantar de sobrancelhas ou um sim, moça, que carregava um eco antigo de gentileza masculina. Mas havia algo ali, um silêncio diferente entre eles, que não era incômodo. Era uma pausa carregada de algo que ainda não tinha nome. As noites eram quentes naquele verão. Ana costumava se sentar na varanda depois do jantar, com um copo de vinho barato e os pés descalços, enquanto o céu se derramava em estrelas sobre os campos. Álvaro, às vezes, se juntava a ela, sempre mantendo uma distância educada, mas próxima o bastante para que ela sentisse o calor de sua presença. Conversavam sobre o tempo, sobre o passado da fazenda, sobre o nada, mas as palavras eram apenas o pretexto para os olhares que se prolongavam um pouco mais do que deviam. Uma noite, Ana falou do cheiro da terra molhada e de como isso a fazia se sentir viva. Álvaro ficou em silêncio por um tempo, depois comentou, olhando para o horizonte. A terra ensina tudo o que a gente precisa saber, até como sentir. Ana não respondeu, só o olhou e o ar entre eles pareceu vibrar, como se o próprio calor da noite tivesse ganhado corpo. No dia seguinte, ele a chamou para acompanhá-lo até uma parte mais afastada da fazenda, onde havia uma nascente escondida por entre as árvores. Disse que queria mostrar algo que pouca gente conhecia. A caminhada foi longa e silenciosa, e Ana sentia o coração bater mais rápido, não pelo esforço, mas pela proximidade. O cheiro da madeira molhada, do suor leve que escorria pela pele, a maneira como ele lhe estendia a mão ao passar por um terreno escorregadio. Tudo era carregado de uma delicadeza bruta, quase primitiva. Quando chegaram, a luz filtrava pelas folhas e caía sobre a água límpida da nascente, como se o tempo tivesse parado ali. Álvaro se abaixou, mergulhou as mãos na água fria
e passou um pouco no rosto. Ana fez o mesmo, e quando levantou os olhos, ele a observava com uma intensidade silenciosa que fez seu corpo inteiro despertar. Por um momento, nenhum dos dois disse nada, mas algo foi dito, claramente, nos olhos fixos, nas respirações suspensas, no espaço estreito entre seus corpos. No caminho de volta, ela tropeçou numa raiz e instintivamente ele a segurou pela cintura. O toque foi breve, mas o suficiente para que os dois sentissem o calor que se espalhava como uma faísca sob a pele. Ana desviou o olhar, mas seus lábios estavam entreabertos, e o rubor em seu rosto não era só do sol. Ao chegarem à casa, ela agradeceu com a voz mais baixa do que o habitual. Ele respondeu com um aceno curto, mas seus olhos a seguiram até ela fechar a porta do quarto. Aquela noite, nenhum dos dois dormiu cedo. Havia algo se construindo silenciosamente, passo a passo, como uma tempestade que começa com o sussurro do vento e cresce até ocupar tudo. E no ar, mesmo na quietude do campo, já se ouvia o sussurro do que estava por vir. Nos dias que se seguiram, a rotina parecia a mesma. Ana organizava os papéis no antigo escritório da casa grande, Álvaro saía cedo com os bois, voltava no fim da tarde coberto de pó e silêncio. Mas havia uma mudança sutil, algo no ar, na forma como os olhos se encontravam sem pressa, como se estivessem testando o tempo. Naquela terça-feira, o calor parecia mais denso. Ana usava um vestido leve, de algodão, e prendeu os cabelos no alto da cabeça para aliviar o suor na nuca. Enquanto organizavam os mapas antigos sobre a evolução das divisas da propriedade, percebeu que a janela da sala se abria para o campo onde Álvaro trabalhava sozinho, alinhando mourões de cerca. Ele tirava o chapéu de vez em quando, passava a manga suada na testa, e seu corpo, mesmo marcado pelos anos, exalava vigor. Era impossível não olhar. E ela olhou. Mais tarde, enquanto lavava os pratos do almoço, Álvaro apareceu na cozinha com as mãos sujas de terra. Você tem um tempinho agora, moça? Perguntou, apoiando-se no batente da porta, como se medisse a reação dela antes de prosseguir. Ana secou as mãos devagar, o olhar fixo no dele. Tenho sim. Por quê? Tem uma parte do terreno onde a gente vai começar uma plantação nova. Queria te mostrar. Preciso de ajuda para mapear no papel e você parece entender dessas coisas. A desculpa era prática, quase banal, mas o convite estava em outro tom. Ana sentiu o estômago se apertar com uma ansiedade doce, uma antecipação quase adolescente. Foram a cavalo, montados cada um no seu, lado a lado. A terra avermelhada subia em nuvens ao redor dos cascos, e o som dos animais, dos galhos e do vento entre as folhas parecia compor uma trilha para algo que ainda não tinha nome. Álvaro falava pouco, mas suas palavras tinham peso. E Ana respondia com aquela mistura de curiosidade e cautela, como quem caminha sobre pedras molhadas, sentindo cada passo. Ao chegarem numa pequena elevação coberta por mato baixo e sol morno, ele desmontou primeiro e estendeu a mão para ajudá-la. Quando ela pousou os dedos sobre os dele, sentiu a firmeza do toque, o calor que passava pela pele, pela carne, direto até a espinha. Era um gesto simples, mas a tensão era palpável, como se ambos soubessem que aquele contato duraria mais do que deveria. É aqui que quero fazer a nova horta. Lugar bom de água, pega sol o dia todo, ele disse, mas a voz saía mais grave, como se falasse de algo mais. Ana assentiu, olhando em volta, tentando não encarar os olhos dele por tempo demais, mas sentia, no ar, nos poros, que algo estava prestes a se romper. Vai precisar de ajuda com isso? Ela perguntou, mais como provocação do que por dúvida. Ele sorriu com o canto da boca, aquele sorriso curto, quase imperceptível,
que vinha carregado de intenções veladas. Se quiser me ajudar, não vou recusar. E o silêncio que veio depois foi mais íntimo do que qualquer palavra. Ficaram ali por um tempo, lado a lado, os ombros quase se tocando, olhando o vale adiante. O vento soprou mais forte, fazendo o vestido dela dançar levemente contra as coxas, e a respiração dele se alterou, imperceptivelmente, mas ela notou. Quando virou o rosto para comentar algo sobre o solo, viu que ele já a observava. Os olhos de Álvaro estavam escuros, atentos, e ficaram presos aos dela por tempo demais. Ela prendeu a respiração. O tempo parou. Ele ergueu a mão devagar, como quem pede permissão, e com o dorso dos dedos afastou uma mecha solta do cabelo dela, repousando-a atrás da orelha. O toque foi leve, mas carregado de eletricidade. A pele dela se arrepiou inteira e o calor subiu como uma chama, rápida e silenciosa. Ana sentiu o corpo se inclinar, quase sem controle. O ar entre eles era espesso, denso. As bocas ficaram próximas, perigosamente próximas. O hálito quente dele misturava-se ao dela, e ela podia sentir a textura do momento, o peso da decisão. Mas Álvaro recuou, devagar, com os olhos ainda presos aos dela. Melhor a gente voltar, o sol já vai descer, murmurou, com a voz mais rouca do que nunca. Ana assentiu, mas sua pele ainda queimava. O toque dos dedos dele atrás de sua orelha parecia ter marcado a memória de seu corpo. Na volta, nenhum dos dois falou, mas o silêncio entre eles não era vazio. Era cheio de um desejo contido, pulsante. Naquela noite, Ana demorou a dormir. Sentia o corpo leve e ao mesmo tempo inquieto, como se algo tivesse sido despertado em seus ossos. As lembranças do campo, o toque dele, o cheiro da terra misturado ao suor, voltavam em flashes que a faziam morder o lábio e apertar as coxas. Havia algo crescendo entre eles, algo que nenhuma palavra daria conta de esconder por muito tempo. Do outro lado da parede, Álvaro também não dormia. Sentado na varanda escura, com um copo de cachaça esquecida na mão, olhava para o escuro como quem espera por um raio. Sentia o perfume dela, mesmo no vento. Sentia a falta dela mesmo, sabendo que ela estava ali. Eles estavam perto, muito perto. E aquilo já não era mais uma questão de tempo, era uma questão de quando. O tempo passou sem pressa, como tudo na fazenda. Mas entre Ana e Álvaro, cada minuto parecia carregar mais do que podia. Os olhares não duravam o mesmo tempo de antes. As palavras vinham mais espaçadas, mais carregadas. Havia silêncios que diziam tanto quanto carícias. Naquela manhã, o céu acordou coberto de nuvens e um cheiro de chuva se espalhava no ar. Álvaro bateu levemente na porta do quarto dela, como sempre fazia quando queria chamar para o café. Mas ao ouvir sua voz respondendo lá de dentro, algo o fez parar. Pode entrar, tá aberto, disse ela distraída. Ele empurrou a porta devagar. Ana estava de costas, em pé, diante do espelho, prendendo o cabelo ainda úmido em um coque. Vestia uma camiseta fina e larga, e por baixo a curva do quadril se insinuava como sombra sob o tecido. Ela notou sua presença pelo reflexo e virou o rosto devagar. Havia uma intimidade repentina naquele momento, como se ele a tivesse encontrado em algo que não devia ser visto, mas que ao mesmo tempo pedia para ser notado. Desculpa, eu só vim avisar que o café está pronto, disse ele, mas sua voz soou baixa, rouca, como se algo tivesse ficado preso no meio do caminho. Ana não se virou completamente. Apenas o olhou pelo reflexo, com os olhos escuros, firmes, mas não hostis. Obrigada, já desço. Ele hesitou. Os olhos não conseguiam se desgrudar do contorno dela. Ana percebeu e sentiu. Um calor novo subiu por sua pele, não de vergonha, mas de algo mais profundo, algo que vinha se acumulando há dias e agora encontrava seu ponto de ruptura.
Sem pressa, ela virou o corpo para encará-lo. A blusa caiu um pouco mais sobre um ombro, revelando a alça da lingerie e parte da pele nua. Álvaro inspirou fundo e nesse gesto involuntário ela soube que ele a queria e que não era só desejo, era admiração, fascínio, necessidade silenciosa. Seu Álvaro, ela disse, num tom que não era de brincadeira nem de provocação, era de convite. Ele não respondeu de imediato, mas a forma como se aproximou, como parou a menos de um palmo dela, dizia tudo. Ana sentia o calor do corpo dele, mesmo sem o toque. A respiração dele batia em seu pescoço como brisa quente. Ela fechou os olhos por um instante, deixando que os sentidos falassem. Quando abriu, ele estava olhando para sua boca. Você sabe o que está fazendo comigo? Ele murmurou, sem tocar nela, a voz mais baixa do que nunca. Cada vez que você passa, cada vez que você sorri, é como se mexesse com tudo o que eu pensava já estar adormecido. E se não estiver adormecido? Ela respondeu, a voz trêmula, mas firme. E se estiver só esperando o momento certo? Os olhos dele se fecharam brevemente, como se lutasse contra um impulso. Quando abriu, seus dedos tocaram o rosto dela, primeiro com cautela, como quem não quer quebrar algo frágil. Depois, com mais firmeza, contornando a linha do maxilar, escorregando até a nuca. Ana inclinou o rosto para o toque, como se o próprio corpo tivesse vontade. Então, finalmente, o momento que vinha se formando desde o primeiro olhar. Os lábios dele tocaram os dela. Primeiro como se não tivessem certeza, como se pedissem permissão. Depois, mais fundo, mais quente. Um beijo que não pedia desculpas, um beijo que confessava tudo. Ana correspondeu sem reservas. Suas mãos buscaram os ombros dele, subiram para o rosto, seguraram-no ali, como se não quisesse deixá-lo escapar. O corpo dela se encostou no dele, e a sensação de estar entre seus braços foi como cair em um lugar seguro, quente, primitivo. O beijo se alongou, se aprofundou. Os dedos dele se perderam nos cabelos dela. Ela sentia o mundo desaparecer aos poucos, até restarem só eles dois. Cada toque parecia trazer à tona um desejo antigo, esquecido. E entre suspiros e respirações ofegantes, perceberam que haviam atravessado uma fronteira. Quando se separaram, os dois estavam ofegantes, com os olhos brilhando. Mas não houve culpa, só um silêncio cheio de verdade. Ana encostou a testa no peito dele, ouvindo o coração disparado. Álvaro passou os braços ao redor dela, apertando-a como quem protege, mas também como quem finalmente cede ao que não podia mais conter. A gente precisa conversar sobre isso, ela disse, ainda com os olhos fechados. Eu sei, ele respondeu, com os lábios no topo da cabeça dela. Mas agora, só fica aqui mais um pouco. E ela ficou. Entre os braços dele, com o cheiro da madeira velha, da pele queimada de sol e do suor discreto, sentiu-se mais viva do que em qualquer outro lugar do mundo. Aquele beijo havia mudado tudo. Não havia mais como voltar. Ana passou o dia distraída, sem conseguir organizar uma única folha de papel. Relembrava o toque das mãos de Álvaro em seu rosto, o calor de seu peito sob seus dedos, o gosto de seus lábios que ainda parecia presente em sua boca. A mente andava solta, mas o corpo inteiro, reagia à lembrança como se ainda estivesse sendo tocado. Álvaro não era diferente. Depois do almoço, fingiu que tinha algo para consertar no galpão dos fundos, mas passou uma hora inteira parado, encostado na parede de madeira, com os olhos no chão e o pensamento nela. A forma como ela se entregou, o jeito como o corpo dela se encaixava no seu, era como se a solidão dos últimos anos tivesse de repente deixado de fazer sentido. Ana era diferente de tudo o que ele havia conhecido. Tinha juventude, sim,
mas mais do que isso, tinha coragem e um olhar que enxergava fundo. No fim da tarde, Ana decidiu sair para caminhar até o pequeno lago no fundo da propriedade. Precisava de ar, de distância, ainda que mínima, da tensão que se agarrava a cada canto da casa. Levou um caderno e se sentou na pedra maior, com os pés na água. O céu refletia na superfície calma e a brisa morna soprava os cabelos de um lado para o outro, como dedos invisíveis. Não ouviu quando ele se aproximou. Só percebeu sua presença quando sentiu aquele calor familiar às suas costas. Ele não disse nada de imediato, apenas se sentou ao lado dela, também em silêncio. O sol se escondia aos poucos, tingindo o céu de dourado, e por um instante parecia que só eles existiam no mundo. Você me assustou hoje de manhã, ela disse sem tirar os olhos da água. Assustou de um jeito bom. Álvaro olhou para o horizonte antes de responder. Não achei que fosse acontecer. Não ali. Não daquele jeito. Mas também não consegui evitar. Ana sorriu, mas era um sorriso contido, quase melancólico. Nem eu. O silêncio entre eles não era incômodo. Era espesso, carregado de tudo que não cabia nas frases curtas. Então ele se virou, devagar, e buscou os olhos dela. Fiquei pensando no que isso significa. A gente dois? Assim. A voz dele era firme, mas o olhar tinha uma delicadeza rara. Significa que não dá mais para voltar para o que era antes. Ela respirou fundo, mas também não sei para onde isso leva. Ele a olhou por mais alguns segundos e, sem dizer mais nada, estendeu a mão. Ela a aceitou. Ele a puxou gentilmente até que ela ficasse entre suas pernas, sentada de lado, com as costas recostadas em seu peito. Os braços dele a envolveram por instinto, e Ana sentiu o corpo inteiro se acalmar, como se pertencesse exatamente ali. A cabeça dela repousou sob o queixo dele, e os dedos de Álvaro começaram a desenhar círculos lentos no braço nu de Ana. Pequenos toques, nada explícito, mas cada movimento enviava ondas de calor, da pele até o centro de seu ventre. A sua pele, ele murmurou, como quem fala para si mesmo. Tem cheiro de coisa viva, de terra molhada, de flor no fim do dia. Ela fechou os olhos, deixando-se guiar por aquelas palavras ditas tão perto. A voz dele vibrava contra sua nuca e cada sílaba parecia gravar uma trilha invisível por seu corpo. O toque subiu devagar, passando do braço para o ombro, depois para a lateral do pescoço. O calor entre eles aumentava em silêncio, como brasa que não precisa de fogo visível para queimar. Ana se virou devagar, ainda entre os braços dele, até ficar de frente com os joelhos apoiados de cada lado de seu quadril. Suas mãos foram ao rosto dele, áspero, marcado pelo tempo, mas de uma beleza firme que o tempo só tinha reforçado. Ela o olhou, intensa. Eu te quero, mas quero mais do que só o agora. Não quero me perder nisso se você não estiver aqui amanhã. Ele respirou fundo e os olhos escureceram, não de dúvida, mas de emoção crua. Você é a primeira coisa em muito tempo que me faz sentir presente, e não tem um amanhã em que eu queira acordar sem isso. Ela sorriu, com os olhos marejando, e antes que a emoção a tomasse, seus lábios encontraram os dele. Dessa vez, não havia hesitação. Era um beijo cheio de certeza. Os corpos se encostaram por inteiro, as mãos se exploraram devagar, a respiração se desfez em suspiros curtos, e ali, à beira do lago, enquanto o céu se despedia do dia, Ana e Álvaro se beijaram como quem entende que tudo o que importa pode começar com um gesto calmo, mas cheio de verdade. As roupas permaneceram no lugar, mas os corpos sabiam. Sabiam do fogo que crescia. Sabiam do desejo que escorria pelas costelas, pelas coxas, pelas entranhas. E quando se separaram, ainda abraçados,
Sabiam que o tempo não os aguardaria por muito mais. A linha já estava quase cruzada, e eles não tinham mais medo de pisar do outro lado. Naquela noite, Ana não voltou direto para o quarto. Ficou um tempo na varanda, o olhar perdido na escuridão, onde só o som dos grilos e o sussurro do vento preenchiam o silêncio. O corpo ainda vibrava com os toques dele, lentos, seguros, mas intensos, como se cada gesto dissesse o que os lábios ainda não tinham coragem de nomear. Quando a porta do quarto rangeu devagar, ela já sabia quem era. Álvaro entrou sem pressa, o chapéu nas mãos, os passos firmes, mas silenciosos como quem entende a gravidade de cada movimento. A luz estava acesa. Achei que ainda estivesse acordada, disse ele com aquela voz que preenchia o ambiente mais do que qualquer claridade. Ana se levantou do sofá de vime, os pés descalços tocando a madeira fria. Não respondeu de imediato, apenas caminhou até ele, parando perto o bastante para sentir a respiração que subia do peito dele em ondas quentes. Você quer entrar? Perguntou, não com timidez, mas com honestidade crua. Não quero mais sair, ele respondeu. Ela segurou a mão dele e o conduziu para dentro. O quarto era simples, cama arrumada, cortinas leves, uma cômoda antiga, mas naquela noite parecia um lugar fora do tempo, um refúgio construído por olhares, silêncios e a lenta explosão de um desejo que se arrastava como um rio, prestes a romper as margens. Álvaro tocou o rosto dela com as duas mãos, como se tentasse memorizar cada curva, cada linha. Os olhos nos olhos. Nada apressado. Ana sentia o coração bater no pescoço. Cada segundo parecia um eterno entre o antes e o depois. Quando ele a beijou, foi com uma reverência que a fez tremer. Seus lábios se encaixaram como se já se conhecessem há décadas, como se a espera tivesse sido apenas uma preparação para aquele exato momento. As mãos dele desceram pelas costas dela, como quem mapeia um território sagrado, descobrindo caminhos escondidos sob a pele. Ana puxou-o pela camisa, sentindo o calor dele contra o peito. As roupas foram sumindo aos poucos, não com pressa, mas com fome contida. Os dedos dela traçaram a pele dele como se lessem uma história escrita em cicatrizes e músculos. O corpo de Álvaro era forte, marcado, mas havia uma ternura em cada gesto, em cada toque seu, como se ele soubesse exatamente onde o prazer se escondia e onde a alma pulsava. Quando os corpos se encontraram, não houve choque, houve fusão. Lentamente, como maré que sobe sem aviso, foram se moldando um ao outro. Os movimentos eram suaves no início, quase tímidos, mas carregados de urgência contida. Cada avanço era acompanhado de um suspiro, um gemido abafado, uma palavra sussurrada no escuro. Era como se o tempo inteiro tivesse sido apenas uma preparação para aquele instante. Ana arqueou o corpo quando sentiu as mãos dele apertarem sua cintura com firmeza, guiando os movimentos como quem sabe dançar com o corpo da outra. Seus quadris se moviam em sintonia, num ritmo que não precisava ser ensaiado. O calor entre eles era denso, úmido, quase líquido. E quando os olhos se encontravam no escuro, era como se dissesse: estamos aqui, finalmente. As mãos de Álvaro passeavam pela pele dela, como quem agradece por cada centímetro. Seus beijos percorriam o pescoço, os ombros, os seios com a delicadeza de quem entende que o prazer também mora na lentidão. Ana sentia o próprio corpo abrir caminhos que nunca antes haviam sido trilhados. Era mais do que físico. Era um encontro de dois mundos que haviam esperado tempo demais. Quando o clímax os alcançou, foi como se a terra inteira tivesse parado para ouvir. Nenhuma palavra foi dita, mas os corpos disseram tudo. O tremor que atravessou o ventre dela, a respiração dele acelerada, o aperto das mãos que não queriam soltar. Foi um momento de entrega total e de descoberta.
Depois permaneceram juntos, abraçados sob os lençóis amassados, ainda ofegantes. O silêncio voltou, mas agora era confortável, cheio. Álvaro passou os dedos lentamente pelos cabelos dela, e Ana, com a cabeça em seu peito, sentiu o compasso firme do coração dele. Aquilo não era apenas desejo saciado, era amor recém-nascido, forte, maduro, inesperado. Você trouxe de volta algo que eu achava morto, ele murmurou com a voz baixa, rouca. Não é só desejo, Ana, é mais do que isso. Ela o olhou, com os olhos úmidos e o peito aberto. Também não sei o que é ainda, mas quero descobrir com você. Álvaro a beijou de novo, dessa vez com calma, sem pressa, como quem tem tempo. E ali, naquele quarto simples, dois corpos cansados de solidão encontraram abrigo um no outro. A fazenda, a terra, o tempo. Tudo parecia conspirar para aquele instante em que nada mais existia, além deles dois. Do lado de fora, o céu ainda carregava os últimos vestígios da madrugada, mas dentro daquele quarto começava o primeiro dia do resto da vida deles. E nada jamais seria como antes.